É muito bom passar por aqui para conversar com vocês um assunto muito bom. E hoje eu quero falar sobre as 5 características que tem um pregador relevante. O que é um pregador relevante? É o pregador que sobressai, é aquele que destaca, é aquele que faz a diferença. E o pregador relevante, ele não é relevante à toa. Ele é relevante por algumas características. Ele é relevante e essa relevância que ele tem é fruto de esforços, fruto de muita dedicação. E você quer chegar lá? Existe uma frase que diz que sucesso deixa rastro. Então, todos os pregadores relevantes, ele tem as características que você vai observar e você vai perceber que esse vídeo vai abrir a sua mente para você entender características que tem o pregador relevante. A primeira característica que tem um pregador relevante é a sua habilidade de falar. Observe que todo pregador relevante fala bem. O que o pregador relevante tem? A eloquência. A eloquência não tem a ver com a velocidade. A eloquência não tem a ver com a voz rouca ou com o grito que o pregador dá. A eloquência, ela tem a ver exatamente com a habilidade e a fluência que o pregador tem na hora de transmitir as suas ideias. Mas o pregador relevante, ele não somente tem a eloquência, ele tem uma segunda característica que faz com que ele sobressaia. De maneira que pode estar num evento sem pregadores. Quando esse abrir a boca para falar e transmitir a sua mensagem, logicamente que ele vai sobressair, ele vai destacar. A segunda característica é que ele consegue manter a atenção do auditório. Observa que algumas vezes você está num culto e quando o culto termina, você pergunta para alguém há quanto tempo o pregador está falando. Aí alguém diz, ele já está falando há 40 minutos. Você diz, meu Deus, passou tão rápido que parece 10 minutos. O que é isso? É um pregador que sabe como cativar, prender a atenção do auditório. Todo pregador relevante é alguém que quando começa a falar, as pessoas param o que estão fazendo e começam a prestar atenção naquilo que esse pregador está falando. A terceira característica de um pregador relevante é que ele tem uma imagem confiante e simpática. Esse pregador relevante, ele não é o homem da cara feia, o que só de chegar no ambiente, ele já é chato. Você olha para ele e já acha ele muito chato. O pregador relevante, ele é diferente. Você olha para ele, você vê ele agradável, é alguém amável, é alguém dócil, educado. Se você deseja ser um pregador relevante, já guarda essa característica, anota não somente em um papel, mas anota aqui, ó, na sua memória, na sua mente, no seu coração. Você precisa ser simpático. As pessoas precisam gostarem de você. Lembra de Jesus? Jesus era o pregador mais relevante da sua época. E as pessoas iam seguir Jesus aonde ele estava, porque ele era agradável, simpático. A mensagem dele, uma mensagem muito séria, uma mensagem às vezes dura, mas a simpatia estava nele. O pregador relevante, ele tem a quarta característica. E a quarta característica, vamos recapitular. Primeiro, habilidade de falar. Segundo, manter a atenção do auditório. Terceiro, ele tem uma imagem confiante e simpática. Quarta característica é que a mensagem dele tem início, tem meio e tem fim. A mensagem tem um tema. Eu canso de ouvir pregadores que têm mensagens boas, mas são mensagens que não têm início, nem meio e nem fim. Ou simplesmente ele iniciou. Ninguém sabe qual é o meio, ninguém sabe onde ele quer chegar, qual é o propósito dessa pregação.
Então, o pregador relevante, ele tem início, ele tem meio e tem fim. Lembra que isso é um princípio. Deus, no Gênesis 1, a Bíblia mostra que ele começou e ele também terminou a sua obra. Ele começou isso e terminou no 7º dia. Então, significa que o 4º dia foi o meio de tudo. Então, tudo que você for fazer tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Quinto lugar, ou a quinta característica de um pregador relevante. Primeiro, habilidade no falar, saber manter a atenção do auditório, tem imagem confiante e simpática, início, meio, fim. E quinto lugar, ele é edificante. Ou seja, o pregador relevante, tudo que ele prega tem o propósito de te edificar, de te construir e de fazer você avançar. O pregador relevante, ele não é aquele que quer te impressionar com as palavras. Ele não é aquele que quer te impressionar simplesmente com o que ele está dizendo. Ele quer te edificar e quer te fazer crescer. Bom, guarde essas 5 características, desenvolva elas, porque você se tornará um pregador relevante. E se já é relevante, você vai ser mais relevante ainda. E você que deseja estudar mais sobre o assunto, eu tenho este material que vai fazer toda a diferença no seu ministério e nas suas pregações. Você que tiver interesse, você me liga, anote o número 011 97 014 4213. Seja um pregador relevante.